No domingo passado, eu meditei com os irmãos aqui neste culto a respeito da insondável misericórdia do nosso Deus. E hoje eu quero meditar sobre o imensurável amor de Deus. Muito importante tratar do amor de Deus nesse tempo de pandemia. Quero que você abra aí as Escrituras Sagradas comigo, em Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 11. Quero meditar com os irmãos nesse texto. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 5, versículos de 5 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus aplique nos nossos corações essa palavra em nome de Jesus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, nós te suplicamos graça sobre todos aqueles, ó Deus, que de uma forma ou de outra já estão sofrendo por causa dessa pandemia. Ó Deus querido, que realmente a Tua graça seja superabundante na vida de cada um. E todos, ó Deus, possam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e conduz todas as coisas para o cumprimento da Sua vontade. Agora, pois, ó Deus, abençoa-nos com a Sua palavra. Permita, ó Deus, que possamos ter uma dimensão mais profunda ainda do Teu amor e que este amor possa nos fortalecer ainda mais para podermos enfrentar as dificuldades deste tempo. Ó Deus querido, em o nome de Jesus, que tanto nos amou, nós queremos agora te suplicar: haja poderosamente sobre a tua igreja, desperta o teu povo, aviva a tua obra nestes dias, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente agradar o Senhor em todas as coisas e que o nome do Senhor seja honrado na nossa vida, na nossa família. Todos aqueles que hoje, ó Deus, se dispuseram a sair dos seus lares e vir ao templo, ó Deus amado, para a comunhão dos santos no dia da ceia do Senhor, abençoa com graça especial. E aqueles que não puderam vir, ó Deus, permita que a Tua graça também os alcance agora, onde quer que eles estejam. Aqueles que nos acompanham pela internet, ó Deus, visita com poder e graça, para que todo o Teu povo, nesta noite, seja abençoado, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. Conforme eu disse, queridos irmãos, eu quero então meditar com vocês a respeito do imensurável amor de Deus por nós. E hoje é um dia muito especial para podermos meditar num tema desse, exatamente porque hoje é o dia da ceia do Senhor. É o dia deste memorial eterno, que nós celebramos não somente porque Jesus ordenou que celebrássemos, mas também porque esse memorial traz para nós bênçãos imensuráveis, representa para nós verdades absolutas, maravilhosas, que nós não podemos esquecer delas por um minuto sequer. No dia da ceia, quando nós olhamos para esse memorial eterno, que Jesus disse que teria que ser celebrado até a sua volta, quando nós olhamos para esse memorial, nós volvemos os nossos olhos em três situações diferentes. Primeiro, para o passado,
para aquilo que Deus em Cristo Jesus fez por nós. Toda a obra de Jesus na cruz, pagando pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Também pela morte de Jesus e pela ressurreição de Jesus. O Novo Testamento é rico em dizer que este memorial é o memorial da morte. E também esse memorial é o memorial da vida, porque ele nos traz à mente a verdade da ressurreição de Jesus. Entretanto, quando nós olhamos para esse memorial, a Bíblia diz que nós devemos olhar para dentro, não só para trás, mas também para dentro, um exame introspectivo. Na celebração desse memorial, a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Portanto, esse memorial chama a nossa atenção e nos faz olhar para dentro, olhar para a nossa situação, ou seja, olhar para o significado da salvação na nossa vida, aquilo que realmente está acontecendo conosco, se o propósito da salvação realmente tem se cumprido em nós. E o propósito da salvação é SOS. Marque aí, bem didático para você gravar. SOS é o propósito da salvação: santidade, obediência e serviço. Deus te salvou, Deus me salvou para uma vida de santidade, para uma vida de obediência, para uma vida de serviço. No dia da ceia do Senhor, nós somos desafiados a nos lembrar disso. Como é que você está? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Então olhe para dentro. Como é que está a sua obediência? Você de fato tem obedecido os mandamentos do Senhor? E como é que está a sua vida de serviço? Você tem realmente colocado a sua vida à disposição do Senhor para servir o outro? Este memorial nos chama a atenção em relação a isto. Portanto, meus queridos irmãos, dia da Santa Ceia, dia de realmente trazermos à nossa mente esse memorial, tem o propósito de nos fazer pensar na morte, na ressurreição, na segunda vinda, mas também como tais preciosas verdades têm impactado a nossa vida. Por isso que desde os primórdios e passando pela reforma, esse dia de fato era um dia muito importante. Era um dia onde os crentes precisavam estar extremamente atentos, numa reflexão profunda. Como as verdades que este memorial representa têm impactado a sua vida. É um momento de refletir a respeito disso. As bênçãos invisíveis deste memorial visível, elas têm o objetivo de fortalecer a nossa fé, de fortalecer a nossa esperança, de fortalecer o nosso amor. Portanto, nós podemos dizer que a Santa Ceia é, de fato, o memorial da morte, o memorial da vida, da ressurreição do nosso Senhor Jesus e da nossa ressurreição nele, porque nós estávamos mortos e nele Deus nos deu vida. Mas esse memorial também é o memorial da esperança. Quando o próprio Jesus diz que nós devemos fazer isso até que Ele venha, traz para o nosso coração a esperança da volta dEle, a certeza da volta dEle. E um detalhe curioso, quando ele instituiu esse novo mandamento, Ele diz: agora, presencialmente, eu vou celebrar com vocês agora só na minha volta. Então, de fato, corporalmente, a próxima Santa Ceia que Jesus celebrará vai ser no céu, no novo céu e na nova terra, com todos os lavados no sangue dele. Aleluia! Essa é a grande verdade. Portanto, esse memorial enche o nosso coração dessa esperança, mesmo com toda a pandemia. Em breve estaremos todos participando das bodas do Cordeiro. E lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, diz que bem-aventurados são aqueles que terão o privilégio de participar das bodas do Cordeiro. Esses são bem-aventurados. Mas um memorial também traz para nós a celebração da gratidão, do louvor. Gratidão e louvor. Quando você participa da ceia do Senhor, deste sacramento maravilhoso, você tem que de fato encher o seu coração de gratidão por tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por você, por tudo aquilo que Ele está fazendo por meio do Espírito Santo na sua vida e por tudo aquilo que Ele fará
com certeza. Então, nosso coração enche de gratidão, mas enche também de louvor. Quando Jesus instituiu esse sacramento, foi na quinta-feira do terror, na quinta-feira da traição, no dia de muita luta, de choro, de lágrimas de sangue. Mesmo assim, ao celebrar o sacramento, a Bíblia diz, Jorge, logo após, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Santa Ceia, dia de louvor. Por isso é que o crente, realmente, aqueles irmãos que estão me escutando agora e que estão em casa, tenho certeza que o coração deles realmente está dolorido, o desejo deles estarem aqui conosco, porque é exatamente o que a Bíblia diz. Santa Ceia é dia de louvor, a despeito das lutas e das dificuldades. É momento de louvor, é memorial de louvor. Mas também sabemos pela palavra que é memorial de unidade. Olhe bem, e pode marcar na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Esse memorial é memorial de unidade, é memorial de comunhão, é momento de comunhão da igreja, por isso que ele tem que ser celebrado aqui, é comuno santório, é comunhão dos santos, é momento de comunhão da igreja, de fortalecimento espiritual, de cada membro individual, mas da igreja como um todo, do corpo como um todo, é um momento único, especial, é um momento de comunhão com Cristo, que é, de fato, o anfitrião que está sendo honrado e dignificado nesse momento. E comunhão uns com os outros, os convidados, lavados no sangue do Cordeiro, participando deste momento. Mas além de tudo isso, e acima de tudo isso, esse memorial é memorial do amor. Do amor do Trino Deus por nós. Participar da Santa Ceia é celebrar com gratidão o amor de Deus por nós. E é por isso que hoje eu quero meditar com vocês a respeito do imensurável amor de Deus por nós. O nosso texto, capítulo 5 de Romanos, versículo 5 até o versículo 11, embora esteja no contexto da justificação pela fé, graça mediante a fé, na realidade, tudo aquilo que o Trino Deus fez na eternidade e na plenitude dos tempos, em favor da nossa salvação, a grande motivação foi o amor. Foi o misericordioso amor. A graça é de fato a expressão do misericordioso amor. Por isso é que, embora versículos 5 até o 11 esteja no contexto da justificação pela fé, na realidade o pano de fundo é o amor de Deus. E é isso que o apóstolo diz para nós claramente. A esperança não se confunde, porque o nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, revela esse amor. E depois ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E observe bem, que ainda seguindo no seu argumento, partindo de uma lógica, ele diz, sendo nós ainda pecadores, ele nos amou. Agora, uma vez lavados no sangue do Cordeiro, uma vez justificados, certamente seremos salvos da ira, pelo amor. É isso que ele está dizendo. Quando éramos inimigos e rebeldes, fomos amados. Agora, como filhos, certamente seremos mais amados ainda. Então, observe bem que preciosidade, que pérola que Deus está nos revelando hoje para enfrentarmos essa pandemia. Se quando éramos inimigos, quando éramos rebeldes, Deus nos amou em Cristo Jesus. Hoje que somos filhos, lavados no sangue, muito mais nos amará. E diz aí claramente, nos livrará da ira vindoura. Ou seja, agora seremos salvos da ira por amor. E ele termina, seremos muito mais
amados e guardados por Jesus Cristo. Porque agora somos reconciliados e temos paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19. O amor de Deus excede todo o entendimento. Realmente, a Bíblia diz que Deus é amor, e o seu amor excede todo o entendimento, especialmente, porque dizer que Deus é amor, na realidade, é um fato e não uma definição. Dizer que Deus é amor, na realidade, é um fato, não é uma definição, porque Deus é muito mais do que o amor. O amor, na realidade, é um atributo de Deus, assim como a santidade, a justiça, a verdade, outros atributos que fazem parte do ser de Deus. Deus é muito mais do que o amor, embora o amor seja absoluto no ser de Deus. Então, nós podemos definir, nós não podemos definir o amor, mas nós podemos declarar que Deus nos ama. Nós não sabemos, não conseguimos entender a grandeza desse amor, mas nós podemos declarar que Ele, de fato, nos ama. Nós não temos como saber como é o amor, mas nós podemos saber como o amor de Deus se manifesta em nosso favor. E a Bíblia diz o seguinte, meus queridos irmãos, que este amor de Deus que se manifesta em nosso favor, nós podemos saber como Ele se manifesta. E Ele se manifesta, primeiro, nos dando vida. Vida, é isso que a Bíblia diz, né? É por causa deste amor que nós temos vida. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Por causa do grande amor com que nos amou. E no versículo 5 ele diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós podemos não saber como é o amor. Contudo, é por causa do amor que nós temos vida. É por causa do amor que nós vivemos. Veja bem, estávamos mortos. Deus nos deu vida por causa do amor. E agora, essa vida, ela persiste, ela existe, persiste e vai existir até a volta do Senhor Jesus por causa do amor. Diz aí que nós vivemos por causa do amor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E ele termina dizendo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ganhei vida por causa do amor e vivo por causa do amor. E um detalhe, e é esse amor que me faz amar. E aí é muito interessante, e é o que o apóstolo diz aqui, é que o Espírito Santo que derrama esse amor em nossos corações. O amor, ele na realidade é fruto do Espírito Santo. Portanto, quem não tem o Espírito Santo no seu coração, não tem como amar verdadeiramente. Não existe amor no mundo, a fonte do amor é Deus. O diabo não pode amar, é antagônico ao ser dele. Deus é amor. Portanto, não existe amor verdadeiro fora de Deus. Então, o amor de Deus que me deu vida, o amor de Deus que me faz viver, o amor de Deus me faz amar. Isso é o que a Bíblia diz claramente. Efésios capítulo 5, verso 2. Andai em amor como Cristo nos amou. A Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou. Cristo é o nosso modelo. Então nós amamos porque Ele nos amou e nos amou primeiro. E uma das maneiras de eu provar que sou filho de Deus é amando os meus irmãos. E quanto mais eu amar, mais ficará evidente que eu sou filho de Deus.
mas também é por causa desse amor que eu fui perdoado. A Bíblia diz que Deus nos perdoou por causa do amor de Cristo. E é por causa desse amor que hoje, em Cristo, eu sou mais que vencedor a despeito das circunstâncias. Agora anota aí na sua Bíblia, né? Romanos, e Paulo vai completar essa lição apenas virando a página, no capítulo 8. Ele vai dizer lá, claramente, que por causa desse amor, em Cristo nós somos mais que vencedores. Olha bem o versículo 37 do capítulo 8. 37 do capítulo 8, ele vai dizer aí, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que coisa. Você pode até ser derrotado pelas circunstâncias. Você pode até ter agora, nessa pandemia, uma falência, isto, aquilo, outro, ou passar por uma luta maior ainda. Mas saiba que por causa do amor de Deus em Cristo, você é nele mais que vencedor, a despeito das circunstâncias. Né? É desse amor, é por causa desse amor, ninguém e nada poderá nos separar desse amor. Nada, é exatamente isso que vai dizer no 39, terminando o texto, que nem a profundidade, nem a altura, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar desse amor. Paulo disse que o amor de Deus, ele de fato é imensurável. Mas João, narrando as palavras do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer lá no capítulo 15, no versículo 13, né, que ninguém tem maior do que este, o de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus deu a sua vida por mim, antes mesmo de eu nascer. Antes de eu nascer. O apóstolo Pedro, escrevendo a primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 19 e 20, ele diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, o amor dele é tão imensurável, que antes mesmo de eu nascer, ele já tinha me amado. A Bíblia diz isso claramente. Né? Portanto, esse amor, ele realmente é imensurável. Mesmo sendo imensurável, quando nós examinamos as Escrituras, nós concluímos que por causa do seu amor, algumas coisas Deus não abre mão de jeito nenhum. Primeira delas, muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo, por causa do seu amor, ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará, nunca nos rejeitará. Nunca. Aqueles quem Deus amou, ele amou para sempre. Nunca vai rejeitá-lo. Nunca. Tome posse disso. Você que porventura está aqui me ouvindo ou pelos meios eletrônicos, saiba disso. A despeito das lutas, das adversidades, por causa do imensurável amor de Deus, ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te rejeitar. O profeta Isaías, usando de uma hipérbole, ele diz, ainda que a mãe esqueça da criança que amamenta, Deus não esquecerá de ti. Deus não te abandonará de maneira alguma. Outra coisa, que por causa do amor imensurável dele, ele sempre vai cuidar de nós. Sempre vai cuidar. É uma doutrina muito cara para nós, riquíssima nas Escrituras Sagradas, a doutrina da provisão. Por causa do seu amor, ele nunca vai deixar de cuidar de nós. Nunca. Então ponha isso no seu coração agora. Ponha. As dificuldades, as lutas, já preguei aqui várias vezes outros sermões dizendo que todos nós estamos sujeitos a elas. Até mesmo os que foram lavados no sangue de Jesus estão sujeitos às intempéries desse mundo. Os que foram lavados no sangue de Jesus ainda compartilham hoje desse mundo caído. E, portanto, ainda sofremos hoje por causa da corrupção das autoridades, ainda sofremos hoje por causa da irresponsabilidade disso ou daquilo, ainda sofremos por causa de uma série de coisas. Mas nós não podemos perder de vista
Por causa do amor, Deus não deixa de cuidar de nós. Já fui moço e sou velho, dizia o salmista. Jamais vi um justo mendigar o pão. Por causa do amor, Deus nunca deixará de confortar os corações dos seus a despeito das situações. Nunca. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, descrevendo aos Coríntios, ele diz que o nosso Pai de amor, Ele é Deus de toda consolação. Toda consolação reside em Deus. Às vezes agora, essa semana, nós sofremos aqui com o falecimento da Rose, e consolando a irmã dela, Regina, eu dizia, Deus está no controle. Mas eu percebia que minhas palavras, às vezes, não conseguia chegar ao âmago do coração dela. Mas eu tenho certeza que Deus não deixou de consolá-la. E assim Deus faz com todos. Por causa do seu amor, Ele nunca deixará de nos consolar. Por quê? Porque Ele é Deus de toda consolação. Toda consolação. Mas por último, uma coisa interessante, por causa do amor, se necessário, isso é bom que todos saibamos, Ele nos disciplinará, como Pai amoroso. A Bíblia diz, que pai que ama o seu filho, que não o disciplina? E se você é filho e não recebe disciplina, não é filho, é bastardo. Então, quando Deus puxa as nossas orelhas, quando Deus fecha uma porta e a gente bate com a cara naquela porta, quando Deus não deixa uma coisa acontecer e você fica aborrecido, etc. e tal, saiba que também o Deus que ama é Deus que disciplina também. E Ele nos disciplina exatamente porque Ele nos ama. Exatamente porque Ele nos ama. Por isso Ele nos disciplina. Então, às vezes, a gente pensa em Deus só naquele Deus que abençoa com isso, com aquilo outro, com prosperidade, com isso, né? E ficamos extremamente irados, aborrecidos, quando alguma coisa não dá certo conforme nosso pensar. Deus está no controle. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele é que sabe de todas as coisas. E muitas vezes Ele nos disciplina. E toda a disciplina dEle é para o nosso bem. Toda a disciplina dEle é para o nosso bem. Porque ela é a expressão do amor dEle. Deus nunca disciplinou e nunca vai disciplinar seus filhos com ira. Nunca. Sempre vai disciplinar com amor. Porque Ele é Deus de amor. Segundo o apóstolo João, né, agora nós somos filhos de Deus. E o Pai nos concedeu esse privilégio por causa do seu amor. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Meus queridos irmãos, nesse tempo de pandemia, é muito importante nós fazermos essa reflexão sobre o amor. Embora muitas pessoas achem que não. Aliás, muitas pessoas, talvez alguns que estejam me acompanhando agora, podem estar pensando, qual é a relevância de falar do amor nesse tempo de pandemia? Para muitas pessoas, Deus nem existe. E para outras, se Ele existe, Ele não está nem aí para nós. E se Ele existe e não está nem aí para nós, é sinal que Ele não nos ama. Muitas pessoas têm pensado assim. Entretanto, é exatamente na hora da prova, é exatamente na hora da luta, na hora da dificuldade, que nós precisamos nos firmar no amor de Deus. É exatamente agora. Segundo o nosso versículo 5, aqui do nosso capítulo 5, ele vai deixar claro para nós aí, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você tem que tomar posse desse versículo 5. Na realidade, essa é a função do Espírito Santo, é fazer com que cada vez mais você experimente e tenha consciência do amor de Deus. E quando isso acontece, para enfrentar essas lutas, eu numerei aqui, são várias coisas, mas pelo menos 4 delas. Se eu tenho convicção de que Deus me ama, uma coisa vai acontecer comigo inevitavelmente. Ou seja, o amor de Deus vai aumentar a minha confiança. A minha confiança.
Uma criança pequenininha, você a coloca aqui e diz, pula aqui no papai. Ela pula porque ela sabe que o pai ama e ela confia. Então, quando se é amado, confia. Uma esposa que não confia no marido é porque ela não se sente amada pelo marido. O marido que não confia na esposa não se sente amado pela esposa. É isto que a Bíblia diz, porque realmente, se eu me sinto amado, eu confio. E a Bíblia diz, se você tomar posse do amor de Deus, você vai confiar. E agora, independente de tudo que está acontecendo, você continua confiando e seguindo em frente. Porque o amor de Deus, ele aumenta essa nossa confiança. Olha que diz aí, Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo responde essas perguntas. Capítulo 8, no versículo 1 e 2, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então você pode ficar agora descansado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E isso aconteceu por causa do amor, então é uma segurança para você. Você não vai perder a salvação, você não vai perder o rumo, não vai perder o caminho, né? Com certeza o Espírito Santo perseverar, ele vai te conduzir em segurança até aquele grande dia. Ter consciência do amor de Deus nesse tempo de pandemia é muito importante, porque aumenta também a nossa coragem, né? Nossa coragem. Então, se você sabe que o seu pai te ama, você tem coragem. Você vai, porque ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. Então, é isso que acontece. Romanos 8, versículo 14, versículo 15, ele diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então a gente tem coragem, enfrenta, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 18, ele diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Em tempo de pandemia, se lembrar do amor de Deus, aumenta a confiança, aumenta a coragem, aumenta também a alegria. A alegria. As pessoas que não sabem que Deus os ama, eles estão tristes, cada vez mais tristes, deprimidos, cada vez mais cabisbaixos. Mas aqueles que sabem que o Pai Celeste os ama, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eles podem se alegrar. Eles podem se alegrar, porque Deus é a alegria deles. Aqui mesmo, no capítulo 8, no versículo 28 e no versículo 30, nós podemos ver o seguinte, aí no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora observe bem o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que é curioso aqui é que os verbos que aparecem aqui, todos estão no passado concluído. É um passado que existe na língua grega, um passado concluído. Então Deus, por causa da obra de Cristo, por causa do amor dele por nós, ele já olha para você, ele já olha para mim como glorificado. Ele não olha como alguém que vai ser glorificado, não, ele já olha para alguém que está glorificado já. A obra de Cristo, ela foi eficaz, foi única, não precisa fazer de novo, já está pronta, e por amor, o Espírito Santo aplicou isso nos nossos corações. Olha, saber disso agora na época da pandemia é um consolo fora do comum, aumenta a nossa alegria, aumenta a nossa alegria. Mas observe bem, vê se você consegue achar aí na sua Bíblia, rapidinho, o profeta Sofonias. E se não achar rapidinho, pode se matricular na escola bíblica à distância. Daqui a pouco nós vamos inaugurar a EBAD, da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, né? Que aí você vai depois ficar habilitado a achar. Profeta Sofonias. Sofonias, está lá no meiozinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 17 e 18.
tem uma profecia para nós hoje aí, muito interessante. O sentido dela se aplica a nós, com certeza. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha o verso 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Você que está me escutando em casa agora e que está triste porque não pode estar aqui conosco, creia nessa promessa. Em breve Deus vai te congregar novamente. Isso é maravilhoso. Mas o texto está dizendo aqui que Ele vai encher o nosso coração de alegria por causa do amor dEle. Então o amor de Deus, Ele de fato nos faz confiantes, corajosos, alegres, né? Neemias no capítulo 8, no versículo 10, ele diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória! E por último, o amor de Deus, nesse tempo de pandemia, me faz amar mais. Então, se você está brigando muito em casa por causa desse tempo de reclusão, né, por causa do isolamento, tem alguma coisa errada. Porque, na realidade, o amor de Deus nos faz amar mais. Então, se você toma posse do amor de Deus, você vai amar mais a sua esposa, vai amar mais os seus filhos, vai amar mais o seu marido. Eu sei que as crianças, todas elas são ligadas em 220, e parece que a energia não acaba nunca, né? E você já fica pedindo a Deus para ela dormir rápido. Comece a pensar no amor de Deus. E você vai perceber quão maravilhoso, quão grandioso, quão imensurável o amor de Deus que te deu esse filho, que te deu essa filha. O dinheiro não poderia comprar isso. A capacidade humana não poderia. Mas foi Deus quem te deu, e te deu por amor. Aí você vai amar mais. Porque o amor de Deus aumenta a nossa confiança, o amor de Deus aumenta a nossa coragem, o amor de Deus aumenta a nossa alegria, e o amor de Deus aumenta o nosso desejo de amar. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo para vocês que este amor Deus nos deu gratuitamente, sem nós merecermos. Sem nós merecermos. Ele simplesmente nos amou, e nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, encerrando essa mensagem de hoje, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz assim: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e vamos participar então desse memorial de amor, do amor imensurável do nosso Deus.